Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre o batismo, meus irmãos. Aqui vamos a um exemplo, falando sobre o eunuco. Está aqui em Atos dos Discípulos, É Atos 8, versículo 26. E um malaquiduiá disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada deserta que desce de Áurion a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Áurion para adorar a Iá. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Iaxaía. E a inspiração disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Iaxaía, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escrita: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Então, meus irmãos, aquele eunuco estava lendo o livro de Achaías 53, versículo 7 em diante. Vamos ler algumas pequenas palavras no livro dos Pergaminhos do Mar Morto, que é o mais original que nós podemos chegar. Com certeza, muitas dessas palavras que nós vamos recitar aqui foram aquelas que o eunuco leu, bem próximo do seu original. A expressão começa com nagash, oprimido, que significa e, auaá, humilhado, naná, afligido, uluá, e não, fatá, abriu, fial, sua boca, caxá, como cordeiro, lamabuá, levado ao pôr do sol. Essa expressão, irmão, lamabuá, levado ao pôr do sol. Vamos ver o que a gente leu até aqui. Oprimido e humilhado, afligido, e não abriu. A palavra iafatá, que tem um pequeno y aqui, iafatá significa abrir, expandir, libertar, mas nesse sentido significa abrir. Ele não abriu a sua boca. A gente vê que essa expressão aqui, é a mesma que está aqui embaixo, que é fial, que significa fiar, boca, e sua. Não abriu a boca sua. Eles falam o contrário nesse sentido. Mas essa palavra aqui, caxá, que significa como cordeiro. A palavra cá na frente significa como. E a palavra chá significa cordeiro. Lamabuá significa levado ao pôr do sol. Por que a gente entende aqui, meus irmãos? É uma coisa tão maravilhosa. Quando você pega lá atrás as expressões, você vê que estava escrito assim: e o cordeiro era sacrificado à tardinha. E a tardinha é o quê? Bem próximo do pôr do sol. Quando você vê essas expressões lá no livro de Êxodo e os livros que vêm dando sequência, o cordeiro sempre era morto à tardinha. Quando a gente vê nas Bíblias atuais, ele fala: ele é levado ao matadouro, como cordeiro levado ao matadouro. Mas não fala dessa expressão lamabuá, levado ao pôr do sol. Tanto é que a palavra fala assim: por que tu falas em parábola? Ele fala: porque eu falo em parábolas, porque somente aqueles que têm o dom, que são sinceros e que vão poder interpretar. A palavra do Eterno não é mercantilizada. Dê de graça o que de graça recebeste. Seja humilde e o Criador vai te libertar. Se ele não te der a interpretação, ele vai dar a alguém. Assim como o eunuco teve alguém, para que ele pudesse entender a palavra. E essa palavra ela se completa na morte do Salvador. Você vê que desde
nona hora. Desde do meio-dia até a nona hora houve o quê? Trevas. Desde meio-dia até a nona hora houve trevas. Ou seja, das 6 horas bíblicas até a nona hora, que seria até as 3. E quando chegou às 3 horas, o que aconteceu? Ele expirou, dizendo a expressão Ali, Ali, Lama, Sabachthani. Ali, que significa meu Altíssimo, Lama, porque Sabachthani, me desamparaste. E Shua expirou exatamente a nona hora. Faltavam 3 horas para o pôr do sol. Ou seja, ele foi levado como um cordeiro ao pôr do sol. É uma coisa tão poética, uma coisa tão maravilhosa. Por isso que nós fazemos a ceia exatamente às 15 horas da tarde, que, biblicamente falando, é a nona hora, porque foi exatamente a nona hora que o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, Machia, expirou. Continua na expressão. Isso vocês só conseguem ver aqui, porque se a pessoa não traduzir letra por letra, palavra por palavra, não vai pegar essa expressão como eu peguei. Isso aqui foi obra de muito estudo, muito trabalho. Graças ao Criador. E o Baal levado, K. Vê que a palavra K representa o que? Como. Assim como a palavra Kashá, que significa cordeiro, a palavra K significa como. Aqui está Raal, que aí remete à palavra Raquel. Raal, por isso a palavra Raquel significa ovelha. Né? Aqui está Carraal, que significa K, como, Raal, ovelha. Lafani, a face. A palavra fani significa face. É muito interessante perceber que existe uma expressão que é muito parecida com essa, que é a palavra profano. A palavra profano vem de pró, fora, ou na frente de. E a palavra fano significa templo, né? Então, quando você vê a palavra fano, ou a palavra que está escrita aqui, fani, que a palavra i significa, fani significa face, né? Aponta como se fosse, quando você fala do templo, é porque você quer ver a face, ou está o quê? Diante do Todo-Poderoso. Ou seja, pró significa fora, isso já é uma outra expressão, que se eu não me engano vem do latim ou do grego, pró, fora, ou diante de, e fano significa templo. E muito provavelmente isso daí foi tirado do aramaico. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma similaridade muito grande dessas palavras, pois a palavra lá significa a e a palavra fane diante da face. A face de quem? Do tosquiador, que aqui se apresenta como guzaziar. A palavra guzaz significa tosquiador. Ou aquele que vai tosquiar o cordeiro, né? Então aqui você vê o tosquiador de Iá. Vê claramente a expressão. Como ovelha foi levado à face do tosquiador de Iá. Porque o filho foi levado como um cordeiro para o pôr do sol. Né? Nalamaá. Nalamaá é uma outra expressão. Não peguei aqui a tradução, mas é provavelmente todavia. Uluá, que significa e não. Fatá, mais uma vez a expressão fatá, que significa abril. Fial, sua boca. Então, meus irmãos, é isso que representa essa palavra. É muito importante a gente entender essa parte do pôr do sol, porque a parte do pôr do sol também remete ao calendário. Como nós estamos estudando, um dia faz discussão do dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Então, o dia começa a partir da noite, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura. Anunciou-lhe as boas novas de Yahushua. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água.
O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Yahushua Mashiach é o filho de Yahu. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o sopro do Eterno arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava as boas novas em todas as cidades pelas quais passava. Então, meus irmãos, a gente vê aqui uma passagem falando do eunuco. Aquele eunuco, de onde ele veio? Vamos buscar nos meandros da história para saber de onde veio aquele eunuco. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Iá, veio prová-lo com questões difíceis e chegou a Áurion com grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Xalanuá lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Xalanuá, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e a sentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e holocaustos que ele oferecia na casa do Iá, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Iaú, teu Alaim, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Iaú. Porque o Iá ama a Iaú para sempre, por isso te estabeleceu o rei, para fazeres juízo e justiça. Ou seja, a rainha de Sabá, ela se converteu naquele instante, porque ela viu a sabedoria daquele rei. E ela sabia que aquilo não poderia ser uma sabedoria terrena, era uma sabedoria que vinha do Eterno. E ela, naquele momento, ela se converteu. Aqui no Globo.com, arqueólogos alemães encontram o Palácio da Rainha de Sabá na Etiópia. O local pode ter abrigado a Arca da Aliança e as tábuas com os 10 mandamentos. Localização era um dos maiores mistérios da antiguidade. Arqueólogos alemães encontraram os restos do palácio lendário da lendária rainha de Sabá na localidade de Axum, na Etiópia, e revelaram assim um dos maiores mistérios da antiguidade, segundo anunciou a Universidade de Hamburgo. Um grupo de cientistas sob a direção do professor Helmut Zierget encontrou durante uma pesquisa de campo realizada nesta primavera europeia o Palácio da Rainha de Sabá, datado do século X antes da nossa era, em Axum-Dungur. Destaca o comunicado da universidade. A nota diz que nesse palácio pode ter ficado durante um tempo a Arca da Aliança, onde, segundo fontes históricas e religiosas, foram guardadas as tábuas com os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Iaú no Monte Sinai. Os restos da casa da rainha de Sabá foram achados sob o palácio de um rei que cria em Mashiach. A tradição que a rainha de Sabá bíblica teria sido uma soberana da Etiópia que visitou o rei Salomão em Áurion, no antigo reino de Iaú. É referendada pelo historiador romano de origem judaica Flávio Joséfo, que identificou a visitante de Salomão como sendo rainha do Egito e da Etiópia. Então você vê que aquele eunuco, ele veio
com aqueles livros de Achaia, e aquele livro de Achaia, ele não buscou na terra de Israel, mas sim, quando a rainha de Sabá voltou para a Etiópia, ela trouxe o quê? Os livros da palavra. E através desses livros eles se converteram, porque ela disse através da sua boca: bendito seja o Yahweh que te abençoou. E esse varão, ele veio lendo aquele livro, falando sobre a profecia de Mashiach. Então, meus irmãos, vocês viram que esse homem, ele tinha esses livros, mas alguns critérios são interessantes para a gente observar. Primeiro, é qualquer um que pode fazer um batismo? Não. A gente viu que o Malak, ele falou com Filipe, vá para o sul. Ou seja, era um varão que era batizado e era preparado, não era um qualquer. Ele era uma pessoa humilde, tanto é que ele perguntou, compreende o que lê? E ele ensinou. Então não era qualquer um. Tem que ser uma pessoa batizada, no nome do Criador, ter uma vida honrosa. A gente vê aqui também que ele parou no local e falou, aqui está a água. É para batizar em qualquer lugar? Não. A gente tem que se batizar num rio. Você nunca vai ver na palavra alguém se batizando numa piscina ou esse tipo de coisa. Isso são as coisas que as pessoas inventaram hoje por comodidade. Mas o que representa a água? A água é o mundo. E quando a pessoa está mergulhada no mundo, e quando ela sai daquelas águas, representa que ela saiu do mundo. Não fisicamente, mas celestialmente. Então aquilo que ela passou vai se refletir a partir daquela decisão que ela tomou. Então o que a água faz? Ela limpa aquela pessoa, ela tira as impurezas daquela pessoa. Claro que a pessoa não vai ficar pura fisicamente, nem celestialmente naquele momento, mas aquilo é uma decisão. A palavra diz, venha como estás, e eu vou te ajudar. Então, a partir do momento que ela tem o conhecimento, a partir do momento que ela aplica o conhecimento, ela vai se purificando. Então, aquele simbolismo das águas vai se aperfeiçoando na vida dela. Caso que numa piscina parada, você não mudou nada na vida daquela pessoa. Nem material, nem fisicamente falando. Porque a água parada não é aquilo que você nunca vai ver um profeta batizando ou em água parada. Sempre é num rio. E a gente vai continuar vendo isso. A terceira coisa, irmãos, é você crer de todo o coração. Quando você digitava uma carta no passado, era sempre escritas as palavras no final, ex toto corde, ou seja, de todo o coração. Né? Engraçado a palavra coração, que em latim é corde, né? que dá o sentido de uma corda. Você sabe que Jeú, conhecido como Davi, ele tocava uma lira de todo o seu coração e conseguia até expulsar com seu louvor os demônios de Saul. Então, com tudo que a gente faz, existe até um ditado que se fala: de tudo que se deve guardar, é um provérbio, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, de tudo que você fazer, tanto material quanto celestial, coloque o seu coração. E aí o Criador te guiará. E você não ficará cego. Você andará pela luz. E você será essa luz. Porque você se tornará uma luz no mundo, uma estrela no céu, um brilho no coração. Não por você, mas por aquele que está te usando, o Eterno. Vamos ver aqui o batismo do Salvador, né? Que é o exemplo mais clássico e é o princípio de todos os exemplos, né? Naqueles dias apareceu Yaunã Batista, pregando no deserto da Ialdia. Engraçado, né? Esse nome Ialdia. Eu vos tirei das trevas e mostrarei minha maravilhosa luz. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Iaxaia, conhecido como Isaías, que disse, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Iá, endireitai as suas veredas.
Então Yaunã tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Áureo e toda a Ialdia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, ou seja, sandálias, não sou digno de levar ou de tirar. Ele vos batizará com sopro puro e com fogo. Então veio Yahushua da Galileia ter com Yaunã junto do Jordão para ser batizado. Essa parte é fundamental, meus irmãos. Então veio Yahushua da Galileia ter com Yaunã junto da onde? Do Jordão, do rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas Yaunã opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Yahushua, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Yahushua batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e veio o sopro puro de Yahu descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meus irmãos, o primeiro a batizar foi Yaunã, a voz que clama do deserto. Ele batizava no rio Jordão. Ou seja, quando a gente fala que tem que ser alguém que o Criador, porque o próprio Yaunã, desde o ventre da sua mãe, ele estava cheio da inspiração do Eterno. Tanto é que teve uma certa feita que Isabel encontrou com Maria e o bebezinho dentro dela, né, que já fazia um certo tempo já de gestação, pulou e ela se encheu da inspiração do Eterno e profetizou. Antes que a Maria, conhecida como Maria, falasse que estava grávida, ele disse: bendito, ela disse, Elizabeth, bendito é o fruto do teu ventre. Né? Então essa mulher ela profetizou por causa daquela criança que havia no seu ventre, que a própria palavra falava que desde o ventre de sua mãe já estava inspirada pelo sopro do Todo-Poderoso. O nome dessa mãe na verdade, não é Isabel, é Ali Shabbat, que significa o meu altíssimo sábado, né? E o nome da mãe do Salvador é Amaria. Então você vê aqui que esse Yaunã, da onde ele vinha? Ele batizava no Jordão, e a palavra fala que ele se alimentava de gafanhotos. O que a palavra fala sobre isso aqui? Em Levítico 11, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Então aqui fala claramente que todo inseto que voa, que tem 4 patas, é uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis a locusta, segundo sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo sua espécie, o grilo, segundo sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, 4, serão para vós abominação. Nós sabemos que o gafanhoto tem 3 pares de patas, ou seja, ele tem 6 patas. Mas quando a palavra fala todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, e ele fala sobre o gafanhoto, sim, mas o gafanhoto tem 6 pés, na verdade. Mas esses pés, quando ele fala, mas isto vos comereis, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, que tiver pernas sobre seus pés. Ou seja, essas pernas sobre os pés provavelmente são
as patas traseiras, que elas ficam acima das patas que o gafanhoto costuma andar. Porque o gafanhoto salta com as pernas traseiras e ele anda com as 4 dianteiras. Essa é a lógica que, creio eu, que quando foi escrito, é isso que ele quis dizer. Mas então, ele falou desses comereis, né? Ou seja, os saltadores, até porque esses animais comeriam ervas, né? Então, mas quando eu olho para essa passagem, eu não acredito que o Salvador, eu não acredito que o Eterno queria que os homens comessem insetos. Isso para mim é uma ideia abominável. Porque a palavra fala claramente, a letra mata, mas o sopro vivifica. Então, aquela parte, a palavra aqui está falando que o gafanhoto até era permitido comer, mas não por causa da vontade do Criador, mas uma permissão, porque o homem quer comer qualquer coisa. A gente vai vendo futuramente nesse estudo, né, ou em outro que a gente for dar, que isso não é a vontade do Todo-Poderoso. Nem que o homem come inseto, nem animal. Tanto é que tem vários personagens, como eu falei, e Yaunã, né? Estamos citando o caso de Yaunã aqui, mas tem o caso de Pedro, tem o caso de Daniel, que são genuinamente vegetarianos. Vamos ouvir a palavra sobre o significado desse gafanhoto. Ora, Yaunã, conhecido como João Batista, vivia no deserto. E o que havia no deserto para se comer? Nós sabemos que o mel é um alimento puríssimo, né? Um alimento que existe em tumbas dos faraós que foram abertas há quase 2000 anos. Eles foram abertos agora, mas já fazia 2000 anos que essas tumbas estavam fechadas e que tinham mel nessas tumbas, e o mel, acredite se quiser, ainda poderia ser consumido devido à pureza da natureza do mel tirado do néctar das flores. Então o mel é uma coisa maravilhosa. Tanto é que o mel é utilizado em várias parábolas da Bíblia, como a palavra de Shanachan, conhecido como Sansão, que ele abriu aquele leão e encontrou no seu interior o mel. A gente vê também o mel na passagem de Apocalipse, quando Yaunã, conhecido como João, evangelista, ele comeu aquele livrinho, na sua boca era como doce como o mel. Mas o que podemos dizer desse gafanhoto, né, que Yaunã comia, né? Será que ele era realmente um inseto? Shalom Lekulam, olá para todos. A Bíblia nos diz que João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. A palavra gafanhoto em hebraico é haruv. E haruv também significa alfarrobas. Esta planta que você está vendo, na verdade esse fruto, né? Tem um gosto doce como mel. Ou seja, quando a Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhotos, não está falando de gafanhotos de inseto, mas de haruv ou de alfarrobas. Uma planta como essa, doce, deliciosa, que existe em todo o território israelense. Agora veja uma curiosidade muito interessante. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ora, o mel na cultura judaica de então era considerado um alimento celestial, símbolo da mensagem de oportunidade que Deus dava aos homens. Agora, e o gafanhoto? De acordo com Levítico, capítulo 11, versos 20 a 23, há 2 tipos de gafanhoto, um puro, outro impuro. Os gafanhotos puros eram permitidos para o consumo conforme as leis judaicas de alimentação, e João certamente observava essas leis. Não obstante, a grande probabilidade textual que temos é que os gafanhotos que João comia não seriam insetos, não, seriam antes frutos da alfarrobeira, como esta que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse tipo de planta é comumente apelidada de pão de São João e é muito nutritivo. Provavelmente, na antiguidade, esta planta também recebeu o apelido de acris, um nome grego que literalmente significa gafanhoto, mas por extensão poderia significar também um tipo de leguminosa.
Esse, pelo menos, foi o entendimento de antigos escritores cristãos como Taciano, Crisóstomo, Isidoro de Peluciota, Teofiláquio de Bulgária e vários escritores judeus e cristãos que viveram na Síria e na Palestina por volta do 2º até o 4º século depois de Cristo. E por que João provavelmente comeria leguminosas no lugar de gafanhoto, já que o gafanhoto era permitido? Por duas razões. Primeiro, porque esta era uma fonte de alimentos comum de pessoas pobres. Eram como as alfarrobas que o filho pródigo comeu enquanto alimentava porcos. Em segundo lugar, João comia alfarrobas talvez para seguir uma dieta vegetariana. Isto, vegetariana. Alguns grupos judaicos da época, como os essênios que mencionamos, incentivavam o vegetarianismo como uma forma de mostrar que estavam aguardando a vinda do reino de Deus. Além disto, eles aproveitavam-se desta dieta para não participar da carne do Cordeiro Pascal, porque não acreditavam mais nos sacrifícios realizados em Jerusalém. E Taciano, um dos mais antigos escritores cristãos que mencionamos, também revela que este era o regime de João. Em outras palavras, João Batista, segundo esse pai da igreja, era vegetariano. Seria, portanto, uma influência dos essênios sobre João? Talvez sim, talvez não. Outros grupos da época, como os ebionitas, também incentivavam o vegetarianismo aos judeus. Como você viu, as evidências comprovam que o gafanhoto, como o próprio rapaz cita, era conhecido com o nome de haruf, que significava uma leguminosa que é chamada no nosso idioma de alfarrobas. Ou seja, aquilo foi um equívoco linguístico. Afinal de contas, nossa língua também é cheia de equívocos, ou na verdade, algumas coisas que são chamadas de parônimos. São coisas parecidas, mas não são as mesmas coisas, como manga de camisa, manga que a gente vê no pé, né? Para de mangar de mim, ou seja, para de ficar brincando comigo. Ou seja, a nossa língua é diversa, mas ela tem um nome, e esse nome pode se dividir em várias categorias. Ou seja, como eu digo, a letra mata. Mas independentemente da letra, meus irmãos, o que a inspiração do seu coração diz sobre esse assunto? Porque as letras elas vão mudando, mas a pomba que pousou no seio do Salvador quando ele foi batizado, essa não muda. Pode passar anos e milênios, a palavra pode ser queimada, mas não esqueça da palavra de Paulo. Vós sois a carta lida. Os homens podem modificar a letra, mas não a palavra que foi plantada no seio de vossos corações. Vamos ver agora o caso de Cornélio. E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Yahvé com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Yahvé. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente, numa visão, um malaque de Yahvé que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, soberano? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Yahvé. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o malaque que ele falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Como nós sabemos, irmãos, a hora sexta era meio-dia, a hora bíblica, ou seja, o dia começa pelo nascer do sol e a partir daí começa a se contar as horas. Era meio-dia, que corresponde à sexta hora. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos,
e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelos 4 pontas e vindo para a terra. E foi-lhe dirigida uma voz, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dito uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, soberano, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Iaô purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro ouvindo entre si acerca do que havia, o que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o sopro, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio centurião, o homem justo e temente a Iaô, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um puro Malaque que te chamasse à sua casa e enviasse as suas palavras.